Outra questão que aparece muito também em prova é a questão do 5º constitucional. Você pode entrar para o TST pelo 5º constitucional? Sim, existe previsão constitucional para isso. O que é o 5º constitucional? Vocês lembram? Então, a gente estuda muito isso para constitucional, né? 1/5 dos membros do tribunal vão ser compostos de advogados e membros do Ministério Público que tenham mais de 10 anos de carreira. Isso também é importante a gente lembrar que são 10 anos de atividade profissional, menos com mais de 10 anos de efetivo exercício. O advogado, ele tem o quê? Notório saber jurídico e reputação ilibada. É um conceito bem aberto, né? O que é um notório saber jurídico? Qualquer um pode ter notório saber jurídico. Não tem um critério muito definido para isso. Mas é o que está lá na Constituição, é como vai aparecer para a gente. Onde está a previsão realmente do 5º Constitucional? A gente vai ter uma referência lá no artigo 94. Então, tudo que aplica lá no artigo 94 da Constituição, a gente vai usar aqui para o TST. Então, 5º Constitucional. Advogados, membros do Ministério Público com mais de 10 anos. Você entra direto. Olha que delícia, né? Você já entra direto lá no TST. Você não precisa começar como juiz, virar depois juiz de segunda instância, depois chega lá, vira ministro, já direto ministro do TST de cara. Então, o 5º Constitucional existe? Existe. Para o TST? Existe. E os órgãos do TST, como eu já falei, isso aqui é mais importante para quem vai fazer prova realmente para o TST, mas é bom a gente ter uma noção também de como é que é a divisão interna. Até porque a gente vai falar muito aqui de súmula, orientação jurisprudencial da SDI1, orientação jurisprudencial da SDI2. Quando eu falo isso, o que eu estou falando? Desses órgãos aqui. Como é que é o TST? Tribunal Pleno, órgão especial, seção especializada em dissídios coletivos, seção especializada em dissídios individuais, que a gente tem a SDI1, a SDI2, turmas e essas comissões permanentes. Então, turma, a gente teve uma mudança uns 8 anos atrás, eram menos turmas, aí eles aumentaram um pouquinho o número de turmas, por isso que eu gosto sempre de colocar ali o número de turmas. Se vocês no futuro forem fazer prova para o TST, é bom dar uma entrada no site para ver se isso aqui mudou, porque eles podem criar turmas ou isso cai em prova do TST. Então, quem for fazer prova para o TST, assim em diante da prova, dá uma entrada no site, vê a organização só para ver se eles mudaram alguma coisa disso. Que eu lembro que teve, quando mudou de 6 para 8, caiu em prova e foi uma novidade, então é bom a gente ficar. Já está há um tempão, já deve ter uns 18 anos pelo menos que está dessa forma. Mas pode mudar, a gente não sabe, né? Então quem vai fazer prova, é bom ter cautela. Eu até chequei, ainda são 8, então, mas quem vai fazer prova para lá é bom ter cautela, dar uma olhadinha antes da hora da prova, só para ver se isso aqui realmente se não teve nenhuma mudança. Então, tranquilo. Então quando a gente fala assim, OJ da SDI1, o que eu estou falando? Estou falando da orientação jurisprudencial que foi, né, foi criada pela SDI subseção 1. Então é assim que a gente vai localizar até dentro da nossa CLT. Até aqui, tranquilo? Dúvidas? Não, aqui não tem como ter dúvida, né? Bem tranquilo. Então vamos lá, tá todo mundo já sabendo as pegadinhas, como é que cai na prova? Beleza. A SDI1 então, é mais matéria... a gente vai falar muito mais da 1 do que da 2, até a 2, mas assim, são rescisórias, essas coisas. Vocês vão ver, tem a organização interna do TST, vocês não precisam se preocupar muito com isso, não. Até 90% do que a gente fala aqui é tudo da 1, tá? Só quem for fazer realmente prova para o TST, uma prova mais aprofundada, é que precisa se preocupar com essas distinções. Para a gente, basta saber que existe, tá? E na hora de procurar na CLT, saber se vai olhar na 1, saber se vai olhar na 2. Tranquilo? Então a gente já viu o TST, já vimos isso aqui. Vamos passar agora. E eu passei para o slide errado. De novo. Espera aí. Não. Aqui. Funcionamento do... Não. Tem essa parte aqui. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Isso aqui começou a aparecer em prova de uns anos para cá, né? Como é que isso aparece? Muito literal. Então a gente vai falar um pouquinho aqui só da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então isso aqui está lá nos parágrafos mesmo do artigo 111, é tranquilinho da gente dar uma olhada. Até hoje só perguntam em prova isso que está aqui no quadro mesmo. Então, funciona junto ao TST? Funciona junto ao STF? Funciona junto ao TST? Não, funciona junto ao TST, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
Lembrando que aqui as decisões têm efeito vinculante também. Muita questão de prova bate nessa parte aqui das decisões com efeito vinculante. Isso aqui é mais administrativo, isso aqui não é... Eles não julgam. Então, isso aqui é uma parte mais administrativa que funciona junto ao TST. Eu nem dava muita importância para isso, não, mas como começou a aparecer em prova, a gente coloca aqui no slide também, só para dizer que não disse, né? Então, coloca aí no slide, dá uma lida depois, quando cai, é bem literal, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Tranquilo? Então, agora sim, vamos falar dos tribunais regionais do trabalho, que estão lá no artigo 115 da Constituição. Então, a gente já viu o TST, agora a gente vai ver os TRTs. Primeira questão. Compõe-se de, no mínimo, 7 juízes. Você vê como a própria Constituição ela usa a expressão, né, juiz, para se referir a esse juiz do tribunal, esse juiz de segunda instância. Então, eu tenho um número fixo, como eu tenho no TST, que são 27 ministros? Não, eu tenho o quê? No mínimo 7. E aí vai depender o quê? Do lugar, né? Tem mais demanda, tem menos demanda. As cidades que têm mais demandas vão ter mais juízes de segunda instância, vai depender muito de o que precisa ali naquela região. O que a Constituição exige, né, para o TRT? Exige que tenha, no mínimo, 7 juízes. Então, no mínimo 7. Esse no mínimo 7 também toda hora aparece em prova. Então, é bom sempre lembrar que aqui não tem um número fixo, que tem 7. Também está certo uma questão, você vem dizendo que são 7? Não, são no mínimo 7. Então, tomar cuidado com essas questõezinhas de literalidade. Recrutados quando possível na respectiva região, também já vi isso aparecendo numa prova, por isso que eu coloquei, nomeados pelo presidente da República. Aqui a gente vai ter aquela sabatina do Senado que a gente viu antes? Não, aqui não tem sabatina do Senado, é só nomeado pelo presidente da República. Qual é a idade aqui? 30 a 65. Então, também eles gostam muito de misturar em prova o quê? Com as idades que a gente viu lá do TST, que era o quê? 35. E aqui a gente tem 30. Então, aqui... Hã? Quê? Sim, você tem que ter mais de 30 e menos de 65. Eu não lembro como é que está a redação exata da... A gente dá uma olhada na redação literal. Alguém pode dar uma olhada aí? Mais de 30, né? Então, mais de 30. Então, tem que ter mais de 30. Acho que você tem 30 e um dia, você já tem mais de 30, né? Nunca vi nenhuma questão, assim, judicial que tenha brigado por causa disso. Não, eu tinha 30 e um dia. Senão, eu podia te dar até uma resposta, mas não, o tribunal não entende dessa forma. Mas até hoje não aconteceu. Pelo menos que eu saiba. Então, exatamente como está lá a literalidade, que para vocês literalidade é uma coisa muito importante para a prova, mais de 30 e menos de 65. Para o TST era o quê? 35. Aqui é 30. Então, mais uma vez, a gente vai pensar, já poderia ser juiz de segundo grau? Acho que aqui muitos poderiam, né? Mas também tem alguns que eu acho que não poderiam ainda ser juízes de segundo grau, né? Então, a gente vai sempre fazer essa associação para a gente tentar lembrar na hora da prova. Então, 30 e 35, isso é muito importante. Parece uma coisa boba, mas é isso que mais pega nesse tipo de questão. Então, 30, 35. 65 é bom, pelo menos não mudou, né? 65 para os dois. Mais 30 aqui, 35 lá. E também a gente pode pensar, TST é mais importante, não é? Então, assim, faz sentido que a pessoa tem que ser um pouco mais velha. Então, para a gente não confundir o 35 com o 30. Juiz de segundo grau pode ser um pouquinho mais novo. Então, se eu estou na hora eu esqueci quem é qual, a gente vai pensar por aí. Mais importante tem que ser mais velho. Tem uma certa lógica, né, nisso daí. Só para a gente não esquecer. Tem como entrar pelo 5º Constitucional nos Tribunais Regionais de Trabalho? Tem. Tem previsão também lá no 115. Mesma coisa que a gente já falou. Então, não vou nem ficar repetindo aqui. 10 anos, efetivo exercício, advogado, Ministério Público, reputação ilibada, tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que está lá no artigo 94 da Constituição, 94, né, que a gente estudou lá no Direito Constitucional, vai se aplicar também aqui para os Tribunais Regionais do Trabalho. Então, pode entrar pelo 5º? Pode. Legal, e nem faz concurso, vai direto para o que era advogado, mais de 10 anos, foi indicado lá, lista 6ª, plano não sei o que, virou já juiz de segundo grau. É possível? É possível. Tem até uma discussão se você entrou pelo 5º no tribunal, se você poderia depois ir para o TST, com a promoção normal, né? A gente entende, tem jurisprudência dizendo que não, porque para você ser do TST, você tem que ser de carreira. E aí quando você entra aqui, o normal, né, não do 5º, você tem que ser de carreira. Então quando você entra aqui pelo 5º, você não é de carreira, você entrou pelo 5º. Então você vai ficar ali, você não vai depois progredir para o TST. Mas aí também é só para a gente uma observação. Então, pode entrar pelo 5º no TRT?
Pode, sem problema não. É aplicável o quinto constitucional para a composição do TRT? É, sem problema nenhum. Oi? Então, o TST é diferente do STJ? Eu não sei como é que é no STJ, que não é a minha matéria. No STJ são 36, 11 de advogado, 11 do MP. Não, desculpa, no STJ é 1/3. Pra gente é 1/5, sim, tem essa diferença. Mas pode da segunda instância ir pro STJ. Não, aqui, como é que é o normal? Como é que você chega lá no TST normalmente? Você vai ser recrutado daqui, né? Dali. Recrutado quanto possível. Desculpa, você vai ser daqui de carreira, você vai ser indicado para cá. Pro TST, nomeação, aprovação do Senado, aquilo tudo que a gente viu. E pelo quinto. Então, o normal é o quê? O quinto? Não, o quinto é exceção, é só um quinto. O normal é você vir do TRT, ser de carreira do TRT e ir pro TST. Além disso, tem outra forma de entrar no TST? Tem, pelo quinto. Entendeu? Agora, o que eu quis dizer, que talvez tenha confundido um pouco, eu falei meio rápido. Se você entrou aqui pelo quinto, você pode ir normalmente pro TST? Não, porque você não é de carreira, entendeu? O normal é o quê? É carreira. Você pode entrar pelo quinto aqui, você pode entrar pelo quinto aqui. Se você entrou pelo quinto aqui, você vai ser promovido para o TST? Não, porque você não é de carreira. O normal é o quê? Você ser daqui e aí você ser promovido, subir lá para o TST. Tranquilo? Então, como é que a gente entra? Progressão normal da carreira, né? Ou então você vai entrar pelo quinto. É estranho falar isso, entrar pelo quinto, né? Entrar pelo quinto constitucional. Pode entrar pelo quinto aqui, pode entrar pelo quinto aqui também. Mesma regra do quinto constitucional que a gente vai ter para um, a gente vai ter para outro. Lembrando que pra gente é quinto, não é terço, tá? Pra gente aqui é quinto constitucional. Realmente lá no STJ a gente tem a questão do terço. Aqui a gente tem quinto constitucional. Então, composição do TRT e como é que o Brasil está dividido hoje em dia. Isso também aparece muito em prova. Hoje em dia a gente tem 24 regiões. Então o Brasil todo está dividido em 24 regiões, cada uma lá com o seu Tribunal Regional do Trabalho. Por que isso aqui aparece muito em prova? Porque em quase todas as regiões a gente vai ter uma correspondência Estado-região. A terceira região é Minas, beleza. Primeira região é Rio, beleza. Só que isso não vai acontecer, isso não é a regra, isso não vai acontecer para o Brasil todo. Antigamente, antes de umas emendas constitucionais, a gente até tinha uma redação de que cada um terá pelo menos um em cada estado. Você tinha uma redação, mas isso morreu, então eu não vou nem falar como é que é para não confundir vocês. O que a gente tem que gravar aqui? Existe essa correspondência bonitinha, estado igual região? Não. O Brasil é dividido em regiões. Não nego que na maioria você até vai ter bonitinho um estado com uma região. Só que a gente tem as exceções, que são essas que eu coloquei aqui. A gente tem algumas regiões que englobam mais de um estado e a gente tem São Paulo, que é o estado que tem mais de uma região. Então existe essa correspondência? Cada estado tem uma região? Não. A gente vai ter região. É uma outra divisão, não tem nada a ver com o estado. É região. Para a gente falou em TRT, a gente falou em região. Tudo que a gente vai ver para frente, a divergência do recurso de revista, a gente vai ver que tem que ter jurisprudência de outra região. Eu estou falando de estado? Não, pode ser uma jurisprudência do Amazonas, uma jurisprudência de Roraima vai ser da mesma região. Então, apagadamente esse negócio de que estado igual a região, porque não é estado igual a região. A redação da Constituição já teve alguma coisa parecida com isso, mas já mudou. Então, tem muita questão de prova que gosta de pegar isso para tentar confundir. E se a gente parar para pensar, quase todos os estados correspondem realmente a uma região. Só é diferente isso que está aqui no quadro. Então, o Brasil ele é dividido em regiões. O artigo 674 da CLT era o que trazia essa divisão, né, do Brasil em regiões. Só que ele alterou. Acho que na CLT só vai até a 8ª. A gente já tem 24. Então veio uma lei que cria, não sei o que, muda tudo aquilo ali. Hoje são 24. Oi? Os concursos também são sempre separados, mesmo em São Paulo? São os concursos, ela perguntou se em São Paulo os concursos são separados, já que a gente tem duas regiões. Sim, os concursos são separados. Quem mora lá pode fazer para Campinas ou pode fazer para a capital. Que a gente tem segunda região capital, a gente tem 15ª região Campinas. É ótimo, eu também já fiz isso. Então, você pode fazer para um, você pode fazer para outro. São regiões realmente diferentes. É como se Campinas fosse um outro estado. Assim, ai meu Deus, eu estou falando de estado de novo. Não é para associar com o estado. É outra região completamente diferente. Então,
Nem todos os estados vão ter um TRT próprio. A gente tem Pará e Amapá, que são da mesma região. A gente tem Distrito Federal e Tocantins, que são da mesma região. A gente tem Amazonas e Roraima, que são da mesma região. Rondônia e Acre, que são da mesma região. Então, são 2 estados, uma única região. E a gente tem São Paulo, que hoje é o único estado que a gente tem que vai ter 2 regiões. Tá tudo diferente. Um é juiz da 2ª região, outro é juiz da 15ª, um é analista da 2ª região, outro é analista da 15ª região. É realmente totalmente diferente. Áreas separadas lá dentro do estado, cada uma de competência de um dos tribunais regionais de trabalho. Cada um é um tribunal regional do trabalho. Só que São Paulo, a gente vai ver ao longo do curso, que tem umas exceçõezinhas. Embora seja uma outra região, algumas coisas, quando você tem assim um conflito, alguma coisa assim, o da 2ª região vai mandar. Então, a gente vai ver isso ao longo dos... São 2 no mesmo estado? São 2 distintos, tudo bonitinho. Mas a gente vai ver que tem umas regrinhas que são um pouco diferentes, que quando surge uma dúvida, é como se o da 2ª região fosse maior, assim, como se ele mandasse um pouquinho mais. Mas são 2 regiões distintas, a gente vai ver esses casos específicos separadamente. Só para a gente lembrar que São Paulo pode ter uma exceção. Quando aparecer alguma coisa na prova, São Paulo pode ser um pouquinho diferente. Então, São Paulo hoje, pra gente, é o único estado que tem 2 regiões. Minas deveria ter mais regiões também, né? Porque lá tem tanta comarca em Minas. Uma amiga minha que é juíza substituta lá, coitada, ela sofre, porque cada mês ela tá num ponto diferente, de um ponto para outro. De Minas, olha, é chão, né? Então você tem que ficar rodando. Era até um estado que cabia, mas alguém criou uma outra região lá dentro até hoje? Não. São Paulo, que é um estado que tem muito movimento, tem muita demanda. Não posso dizer porque eu não vi estatística se é realmente o campeão, mas se não for o campeão, ele é um dos principais em demandas de reclamações trabalhistas. Ele tem 2 regiões, dividiu lá 2ª região capital e 15ª região Campinas e outras ali, cidadezinhas em volta também. Então o que é importante pra gente aqui? Não é por estado, é por região. A gente tem algumas regiões que tem 2 estados e a gente tem um estado que tem 2 regiões. Tranquilo? Então a gente daqui pra frente não fala mais em estado, a gente só fala em região. Pra gente é tudo região aqui do processo de trabalho. Tranquilinho? Então, isso aqui também apareceu em prova nos últimos anos, né? Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. O que é isso aqui? É aquela previsão, né, da justiça móvel, a justiça que vai até o jurisdicionado. Legal. Então, a gente tem essa previsão aqui dessa justiça móvel, dessa justiça itinerante. Os tribunais podem fazer também câmaras destacadas, para chegar mais perto também, assim, do jurisdicionado. Isso tudo está aqui, lá no artigo 115 da Constituição. São os parágrafos que tem ali embaixo. Antigamente não caía em prova, mas de uns anos para cá eu vi que tem caído. Como é que tem caído? Muito literal. Então, só depois a gente dá uma lida, exatamente como está aqui na tela, é a forma que costuma cair. É a chamada justiça móvel, né? Justiça itinerante, que os tribunais regionais de trabalho podem se aproveitar, né? Podem fazer isso se eles quiserem. Tranquilo? Então, tribunais regionais de trabalho, vamos seguir para baixo. Então, a gente falou do TST, falamos dos TRTs, vamos falar agora das varas do trabalho, né? Dos juízes do trabalho. Então, como eu já tinha falado antes, hoje na vara do trabalho a gente tem o quê? Um juiz singular, né? Que é o juiz que vai julgar aquela causa. Como a gente tem nas varas cíveis, nas varas criminais, você vai ter um juiz que fez concurso para juiz, que é juiz mesmo, que é juiz togado, que vai estar naquela vara do trabalho, que vai julgar os processos. Então, como é que era antes? Eu estou falando que hoje a gente tem um juiz, é porque antes a gente não tinha isso. Até a emenda constitucional 24 de 99, a gente não tinha um juiz nas varas de trabalho. A gente tinha o quê? 3 juízes nas varas do trabalho. Um juiz, o juiz presidente, né? E 2 juízes que eram os juízes classistas, que eles eram indicados, né, pelos sindicatos, né, pelos órgãos de representação.
E todo mundo era juiz mesmo. Tinha o presidente, tinha de um lado, tinha do outro. E os 3 juízes é que davam. Se vocês pegarem assim, uma sentença muito mais antiga, ainda tem processo que está rolando até hoje que começou antes de 99. Então é até fácil você ver, de vez em quando até passa na minha mão, você vai ver 3 assinaturas de 3 juízes, porque a gente tinha realmente os classistas e o juiz. Os classistas, eles tinham um mandato temporário, acho que era 2 anos. Você entrava, ficava sendo juiz classista por 2 anos, acabava o seu mandato. Então, e aí eles iam se renovando, aí entrava outro, ficava 2 anos, não sei o quê, os mandatos eram temporários. O juiz, quando ele faz concurso, não, é para sempre, né? Você não tem, o juiz não é temporário. Os classistas, eles eram temporários. Então era esse colegiado aí que julgava as reclamações trabalhistas. Tinha as partes, aquela cabeçada de juiz, né? 3 juízes, e eles é que realmente faziam. Isso aí, se a gente for pensar, é um resquício daquela época que era uma instância administrativa, não era parte do judiciário, né? Até que demorou muito isso aqui para mudar. Foi só em 99. Eu nem gosto muito de falar número de lei, número de... só para a gente estudar. Mas essa emenda constitucional, ela costuma cair em prova. Já vi cair um número, assim. Foi com a emenda constitucional 99? Aparece na prova. Então é importante a gente saber, nesse tópico aqui da matéria, que o que fez essa mudança foi a emenda constitucional 24 de 99. Porque isso aparece em prova. Geralmente prova não pergunta, né? Quando foi que mudou? O que foi que mudou? A gente não precisa saber essas coisas, só precisa saber que mudou. Mas nesse caso aqui, essa emenda constitucional, eu já vi muita questão de prova perguntando, foi com a emenda constitucional 24 de 99? E a resposta certa realmente é essa. Então a gente tem que saber que quem trouxe essa mudança pra gente foi a emenda constitucional 24 de 99. Assim também como depois a gente vai ver a emenda 45, né? Que também foi muito importante pra gente. Também costuma aparecer em prova. A partir da emenda constitucional 45, então a gente tem que saber alguns números. É raro esse tipo de coisa acontecer. No processo de trabalho, eu só lembro dessas 2 que já caíram em prova, para a gente saber que foi a emenda que mudou. Então, uma dessas é 24, depois a gente vai ver a questão da 45. Então, o que essa emenda constitucional 24 de 99 fez? Ela extinguiu esses classistas, né, e mudou a nomenclatura de junta de conciliação e julgamento, passou a ser vara do trabalho, com um juiz singular só. Aí o povo que estava lá, eu era classista, acabei de entrar, o que acontece? A emenda foi boazinha, quem estava lá dentro continuou até o final, terminou o seu mandato, foi embora, não substitui mais. Então foi acabando, né, aos poucos. Então ali em 2000 você ainda podia encontrar um classista ou outro? Podia. Até acabar ali aquele mandato, você continuava, 2 anos depois não tinha mais nenhum classista, e é a estrutura que a gente tem hoje, vara do trabalho, um juiz de trabalho, como é em todos os outros ramos do judiciário, né? Então, ainda tem classista hoje? Não. Quantos juízes a gente tem na vara do trabalho? Um só. Quem que extinguiu e mudou o nome? Emenda Constitucional 24 de 99. Tranquilo essa parte aí de historinha? Isso também costuma ser cobrado em prova. Então, substituição, junta de conciliação e julgamento. Além disso, a gente viu lá na Constituição que a gente tem também a figura do juiz de direito investido em jurisdição trabalhista. Então eu falei que na vara do trabalho você vai ter o quê? Um juiz de trabalho. A regra geral é essa, né? Aquela pessoa que fez o concurso, se inscreveu lá para ser juiz de trabalho, fez a prova, foi aprovado, etc. Só que o Brasil é muito grande, a gente tem algumas localidades que você não vai ter uma vara do trabalho lá. E aí como é que a gente resolve essa situação? A Constituição criou essa figura aqui de juiz de direito investido em jurisdição trabalhista. O que é esse juiz de direito investido em jurisdição trabalhista? Eu estou lá no fim do mundo, num lugar que não tem uma vara do trabalho. Quem vai julgar aquelas causas trabalhistas? A Constituição permite que você pegue um juiz normal, um pobre coitado que não fez concurso para juiz do trabalho, fez um juiz do Estado, um juiz que não tem nada a ver com a história, e vai investir em jurisdição trabalhista. É como se você pegasse um juiz do Estado e botasse uma camiseta nele, assim, dizendo assim, eu sou o juiz do trabalho agora. Então, naquele momento, ele julga. Desculpa. Tá certo com o áudio? Problemas técnicos. Agora a gente vai trocar o telefone, tá? Dá pra continuar ou não? Dá. Mas se for caso a gente troca. Tá, beleza. Pode por aqui. Me avisa se tiver problema. Então, a gente vai pegar aquele juiz do Estado, vai botar a camiseta nele. Neste momento eu sou o juiz de trabalho. E o coitado que nunca viu nada de trabalhista vai ter que julgar a causa do trabalho. Como se fosse ali um órgão da Justiça do Trabalho. Então, falou em juiz de direito investido em jurisdição trabalhista, para toda questão que a gente for aplicar, a gente vai pensar nele como um juiz de trabalho. Embora ele não seja um juiz trabalhista, embora ele não tenha feito concurso para ser juiz de trabalho,
Naquele momento, quando ele está investido de jurisdição trabalhista, ele é um juiz de trabalho. Então, ele é órgão da Justiça do Trabalho nesse momento? É. Ah, mas ele fez concurso para o TJ. Mas nesse momento, como ele está investido de jurisdição trabalhista, ele é órgão da Justiça do Trabalho. O que as questões de prova costumam perguntar? O que tem de diferente, né, nessa parte da matéria? Até aí, todo mundo entendeu, é um juiz que não tem nada a ver com o trabalhista, pegaram ele para pobre coitado, que vai ter que julgar reclamação trabalhista, porque naquele momento ele está investido em jurisdição trabalhista. Localidades não compreendidas pela jurisdição das varas de trabalho. E o que mais pergunta em prova? Para onde vai o recurso dessa sentença que esse juiz de direito investido de jurisdição trabalhista dá? Para o TRT, para o Tribunal Regional do Trabalho. Por que isso aqui gera dúvida? Porque se ele é um juiz do Estado, ele é vinculado a quem? Ao TJ, né? Então, o recurso normal dele não iria para o TJ? Mas nesse caso não, porque se ele está investido em jurisdição trabalhista, ele está com a camiseta, sou juiz do trabalho. E se ele é juiz do trabalho, o recurso dele vai para o TRT. Ah, mas é aquela questão da competência funcional, se ele é do Estado, não deveria ir para o TRT. Não, se ele está investido em jurisdição trabalhista, o recurso dele vai para o TRT. Então isso aqui não pode errar, isso cai muito. O que mais cai aqui dessa parte da matéria é isso. Recursos para o TRT. Então, embora ele não seja juiz de trabalho, ele é um juiz de direito investido em jurisdição trabalhista. Os recursos das sentenças que ele proferir nessa condição vão ser julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho. Tranquilo? Outra questão que também pode aparecer em prova quanto a esse juiz de direito investido em jurisdição trabalhista. Instalada a vara do trabalho, isso aqui é o que a gente tem numa súmula lá da STJ, que também já havia aparecer em prova, então por isso que está aqui, também é importante. Criou a vara do trabalho. Ele estava lá feliz da vida com a camisetinha dele de sou juiz de trabalho, estava lá dando as sentenças dele. E aí a justiça resolveu criar uma vara do trabalho naquela localidade. Precisa dele agora? Não, porque agora você tem ali uma vara do trabalho propriamente dita com uma pessoa que fez concurso para ser juiz de trabalho, uma vara bonitinha, trabalhista naquela localidade. Precisa continuar com ele investido em jurisdição trabalhista? Não. Instalada a vara, cessa a competência do juiz de direito. Então, ele não vai mais continuar julgando aquelas causas trabalhistas. Vai passar tudo para o juiz do trabalho dessa nova vara que foi instalada. Inclusive para as sentenças por ele proferidas. Porque qual é a regra normal? O juiz que prolata a sentença, né, vai ser o juiz que vai executar aquilo. Mas nesse caso, ele vai continuar executando aquelas sentenças? Não. Vai ser para a vara do trabalho. Ele vai puxar tudo. Ah, mas é competência funcional se foi ele que... Não. Aqui a gente tem essa regra do STJ. Criou a vara do trabalho, morreu aquela competência ali do juiz de direito investido de jurisdição de direito, passa tudo para a nova vara do trabalho, inclusive aqueles processos que ele já proferiu sentença, tá? Inclusive para as sentenças por ele proferidas. Morreu a competência dele para isso. Onde que eu encontro isso? Súmula 10 do STJ. Tranquilo? Alguma dúvida? Quem investe esse juiz e como é feito? O quê? Quem investe? Isso pra gente não vai... É da Justiça do Trabalho. Isso não tá na Constituição, pra gente não é objeto de prova. Então não precisa se preocupar com isso, não. Isso aí é questão do Judiciário. Isso aí pra vocês não vai cair em prova. Então, criou a vara nova, passa tudo pra nova vara do trabalho. Tranquilo? Quais são as principais pegadinhas de prova que eles gostam de colocar em questão de é órgão da Justiça do Trabalho, não é órgão da Justiça do Trabalho? A gente já viu que só é órgão da Justiça do Trabalho aquilo que está lá no 111 da Constituição. Foi a primeira coisa que a gente viu assim que começou a aula. O que eles costumam colocar de coisas para tentar confundir a gente? Ministério Público do Trabalho, STF, Delegacias Regionais de Trabalho, Comissões de Conciliação Prévia. Por que eles gostam de colocar isso aqui? Porque tem a ver com a gente, né? Isso aqui tem a ver com a trabalhista. Mas é órgão da Justiça do Trabalho? Não. Então eu quis destacar para vocês aqui, porque geralmente o que aparece em prova para tentar confundir se é órgão da Justiça do Trabalho ou se não é órgão da Justiça do Trabalho são esses que estão aqui no quadro. Então apareceu Delegacia Regional do Trabalho. Ah, mas isso aí tem a ver com trabalho, mas não é órgão do judiciário, não é poder judiciário, então não vai ser considerado como órgão da Justiça do Trabalho. STF, eu recorro para lá, a gente também já viu que não é órgão do poder judiciário. Então tá, aqui, alguma dúvida? Beleza, então vamos continuar.